tantas maravilhas acontecendo por intermédio de Santo Antônio, certamente o demônio não ficaria satisfeito como não ficou. Tem uma história de que Santo Antônio pregava na igreja e uma mulher muito nobre apareceu e começou a colher da pregação, fazendo com que ela mudasse também de vida. E o demônio, ele apareceu como um carteiro, com cartas na mão, para anunciar àquela mulher que seu filho tinha sido prisioneiro de guerra e acabou sendo morto pelos inimigos. Daí, Santo Antônio, ele pôde ter um momento de revelação do Senhor para, no púlpito, diante de uma assembleia, dizer para aquela mulher: fique calma, irmã, seu filho ainda vive. Este carteiro é o demônio. E naquele mesmo instante, aquele carteiro se desfez na frente daquela mulher como fumaça. E ela pôde perceber a mão de Deus operando na sua vida. Quando Santo Antônio foi para Limoges para ser guardião de uma casa, ele teve que se deparar com uma tentação do desânimo de um jovem noviço chamado irmão Pedro. Ele sempre foi muito ardoroso na vocação, mas ele estava sofrendo vários golpes do tentador, sentindo-se desanimado para tudo, sobretudo a vocação. Não era uma crise vocacional, mas era um desânimo, uma apatia que ele estava vivendo sobretudo. E Santo Antônio pediu para que aquele jovem se apresentasse à sua presença, e quando chegou, mais que depressa, o nosso Frei Antônio chegou perto dele e disse: recebe o Espírito Santo. Naquela mesma hora, aquele jovem ele caiu por terra, e quando se levantou, ele já não era mais o mesmo. Voltou o seu ardor, a sua alegria, e começou ali a confessar para Antônio as tentações que ele estava sofrendo e os embates do tentador para que ele ficasse constantemente abatido, desanimado. E com uma palavra do nosso santo padroeiro, aquele homem então cai por terra e se levanta como uma nova criatura. Mas não foi apenas isso que aconteceu. Ainda tem mais história ainda. Um dia, Frei Antônio, ele estava com seus irmãos no convento, quando se aproximava da hora das completas e da meditação mental que eles costumavam fazer durante a noite. O irmão sineiro, ele ao tocar o sino, viu alguns malfeitores devastando uma plantação ao lado do convento, do seu vizinho, e o vizinho, por sua vez, era um grande benfeitor do convento. Aquele irmão sineiro, ele corre para contar a Antônio que havia alguns malfeitores devastando a plantação ao lado. Antônio disse para ele não fazer nada, para que todos pudessem se dirigir ao momento de oração, e que aqueles malfeitores eram um demônio, que em nome da caridade queriam que eles deixassem de rezar para se alarmar quanto à devastação daquela plantação, e que não iria acontecer mal nenhum. Assim eles procederam, e no outro dia a plantação estava intacta, como se nada tivesse acontecido. Certa vez Santo Antônio foi pregar numa cidade da região, e não havendo lugar para comportar o número de fiéis, isso dentro de uma igreja, ele passou a pregar na praça pública. Mas antes ele pediu para construir um estrado, uma espécie de palco, para que pudessem colocar os padres, os magistrados, as pessoas importantes da cidade, e ele também ali estivesse pregando para os fiéis, onde todos pudessem visualizá-lo na hora da pregação. Mas
Deus tocou no coração de Antônio no início da sua pregação, quando ele foi tocado que o demônio iria perturbar aquele momento de oração. E ele, mais que depressa, anuncia aos ouvintes que o demônio iria tentar alguma coisa, mas que não seria nada grandioso na gravidade. Então, ele começou a sua pregação, prosseguiu com a sua pregação, mas ele não estava nem no meio do seu sermão quando o estrado cai. Como um estrondo, o palco caiu. Mas ninguém sofreu nenhuma contusão, nada. Nem o nosso santo padroeiro. Ele pediu para preparar rapidamente um tablado, alguma coisa assim, e dali ele prosseguiu com o seu sermão. E as pessoas, por sua vez, é claro, ficaram assustadas com um barulho, mas lembraram bem das palavras de Antônio, de que o demônio iria tentar perturbar. E Antônio prosseguiu a sua pregação, enquanto que as pessoas estavam ali no silêncio, desejosas de se abastecer espiritualmente, mas que os ardis do tentador ainda não tinham surtido efeito, não no desejo que ele gostaria. Mediante a tantas maravilhas operadas, quando Antônio ele foi para Pádua, ele começou a revolucionar aquela cidade. Então o demônio ele apareceu na sua cela, no seu quarto, pegou na sua goela e tentou estrangular Antônio. Sem forças, preso pelo tentador, Antônio apenas conseguiu traçar o sinal da cruz, pedir a proteção da Virgem Maria, invocando a Mãe de Deus, e começou a cantar. Naquele mesmo instante, o demônio se retirou e ele se sentiu livre daquela emboscada. Tem uma tradição de uma história de que uma mulher ela procurou Antônio dizendo que ela sofria muitas tentações do demônio e ela precisava de ajuda. Antônio ensinou uma oração a ela que o Papa Sisto V, era um Papa franciscano, ele colocou no obelisco que se encontra na Praça São Pedro, no Vaticano. Uma oração que foi ensinada pelo nosso santo padroeiro, Santo Antônio, para aquela mulher e que também possa valer para todos nós. Até que esta oração é uma oração de exorcismo para com a cidade do Vaticano, naquele obelisco, no meio da praça. Também sirva como serviu para aquela mulher que pediu a Antônio e Antônio ensinou aquela oração, sirva para todos nós. A oração diz assim: Eis a cruz do Senhor, fugi forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Esta breve oração tem todo o valor de um pequeno exorcismo. Também nós podemos usá-la para nos ajudar a superar as tentações que se nos apresentam. Santo Antônio, terror dos demônios, rogai por nós.